Olha só essa pergunta que eu recebi recentemente pelo WhatsApp do escritório. Juliana, a empresa me demitiu na mesma semana que eu voltei do INSS. Tá certo isso? Olha, dependendo do tipo de afastamento e do motivo da demissão, ela pode ser considerada ilegal. Aqui, o que a gente vai precisar entender é o seguinte: se você ficou afastado pelo INSS, pelo benefício acidentário e foi demitido, ou então, se não teve o benefício acidentário e foi demitido de forma discriminatória. Nessas duas situações, você tem sim direitos contra a empresa. Nesses casos, além de ter o seu emprego de volta, você pode ter direito à indenização. E aqui nesse vídeo eu vou te ajudar a entender como isso funciona. O grande ponto é que para você conseguir exigir esses direitos, você vai precisar de um processo trabalhista contra essa empresa. Então, se você foi demitido assim que voltou do INSS e está perdido, sem saber o que fazer, fica comigo até o fim desse vídeo. Meu nome é Juliana, eu sou advogada aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. Muitas empresas, quando vem um funcionário doente que não está rendendo, mandam logo a pessoa embora. E elas não estão nem aí se o seu problema foi causado pelo trabalho ou não. Elas veem que você pode colocar elas na justiça e demitem logo. Geralmente é assim que você retorna do INSS. Então você precisa estar preparado para uma situação como essa. Primeiro de tudo, vamos aqui entender sobre o INSS e as possibilidades de afastamento. O INSS é o órgão responsável pelo pagamento de benefícios aos trabalhadores que precisam ficar afastados do trabalho por mais de 15 dias. Esses afastamentos podem acontecer por um acidente ou uma doença comum, mas também podem acontecer devido a um acidente ou uma doença ligados ao trabalho. Se o trabalhador está afastado pelo INSS, ou seja, se ele não está trabalhando, a empresa não pode demitir de jeito nenhum. E aqui não importa nem mesmo o motivo desse afastamento, é algo absoluto. Se você está pelo INSS, não pode ser demitido de forma alguma. E sendo bem sincera sobre isso, as empresas costumam respeitar esse afastamento e não é comum que elas demitam. O problema aqui é quando você retorna desse afastamento. Até aqui beleza, você pegou um atestado aí de mais de 15 dias, ficou pelo INSS e nesse período todo de afastamento a empresa até te deixou em paz e você tem lá o seu emprego garantido. O problema é que quando você volta, bate aquela insegurança. Será que a empresa pode me demitir? Se você ficou afastado com o auxílio doença acidentário, o do Código 91, significa que o próprio INSS reconheceu que existia uma relação entre o seu afastamento e o seu trabalho. Nesses casos em que você recebe o benefício B91, você tem a estabilidade no emprego por 12 meses. Ou seja, no período de 12 meses, a partir da data do seu retorno, a empresa não pode te demitir sem justa causa. Quando você fica afastado com o B91, é bem fácil de perceber que a empresa não pode demitir quando você retorna. E aí, se mesmo assim a empresa insistir e demitir, o que você precisa fazer é procurar um advogado da sua confiança o mais rápido possível e entrar com uma ação trabalhista contra essa empresa. Agora, se você ficou afastado com o auxílio doença comum, que tem o código B31, a coisa é um pouquinho diferente. Isso porque esse tipo de afastamento, o afastamento comum, ele não gera essa estabilidade de 12 meses. E aí, teoricamente, a empresa poderia demitir. Mas calma, nem tudo está perdido. Eu disse que teoricamente a empresa pode demitir. Nesses casos, a demissão pode sim ser questionada na justiça. O que você vai precisar nesse caso é avaliar se a empresa te demitiu porque você ficou afastado pelo INSS ou se foi por outro motivo. Mas antes de te falar sobre isso, eu preciso dizer que aqui no canal a gente publica vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para ficar aí sempre por dentro dos seus direitos. Mas voltando aqui, você precisa entender o motivo da sua demissão. Pensa comigo o seguinte: a empresa estava passando por dificuldades financeiras ou então por algum corte de pessoal? Se estava, é bem provável que esse tenha sido o motivo da sua demissão. E aí, falar numa dispensa discriminatória nessa situação vai ficar bem mais complicado. Agora, se estava tudo bem com a empresa, tudo normal, sem nenhuma alteração de pessoal e só você foi demitido logo que voltou do INSS, é bem provável que esse seja um ato de discriminação
situação que a empresa está praticando contra você. Existem fortes indícios que a empresa só fez isso para te punir porque você precisou se afastar. Isso aí não pode ser admitido. Se esse for o caso, a empresa não poderia ter te demitido e você pode sim questionar isso na justiça. Se você não tem certeza de que a sua demissão foi discriminatória ou não, fala comigo lá no WhatsApp que eu posso tentar te ajudar melhor. O contato vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Se você acha que foi vítima de uma dispensa discriminatória, o primeiro passo é reunir provas do que aconteceu e em seguida conversar com um advogado da sua confiança. Dependendo da situação, se você foi demitido durante a estabilidade ou de forma discriminatória, os seus direitos são diferentes. O que você precisa fazer é pesquisar bastante e procurar por um advogado especializado em causas envolvendo doenças do trabalho. Só fazendo isso, você já aumenta muito as suas chances de ganhar. Se você nunca contratou um advogado e está com dúvidas de como fazer isso, confere esse vídeo aqui. Eu também vou deixar aqui desse outro lado uma playlist que pode te ajudar. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil. Um abraço e até o próximo vídeo.